O pastor Carlos vai estar com a oportunidade de nos trazer a palavra nesta noite. Glória a Jesus. Glória a Deus. Está feito o cumprimento os irmãos da Igreja de Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bom estarmos na casa de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado Glória a seja Deus. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Jesus. Amém? Amém. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus é a razão, é o fato de nós não sermos consumidos. Todos que estamos aqui hoje estamos debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia. Amém? Louvo a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa, a esta igreja, para juntos adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pelos anjos desta igreja, a qual Deus confiou a eles este rebanho. Louvo a Deus pela vida do pastor Clodomir, que Deus continue abençoando a sua vida, da sua esposa, a missionária Kiane. Grato pelo convite de vocês, tá bom? Pela confiabilidade de nos entregar este altar. Minha oração é que o Deus de Israel continue abençoando vocês, prosperando e dando crescimento a esta igreja em nome de Jesus. Amém? Grato pelo convite. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, missionária Luiz Gomes, que Deus continue nos agraciando, nos abençoando, em nome de Jesus. Deus abençoe a Luana também, nossa ovelha aqui com a gente. Deus abençoe. E que essa bênção se estenda para toda esta igreja. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza? Eu perguntei para o missionário que eles tinham alguma temática, eu disse que o tema é livre. A gente de fato reluta. Acho que o Clodomir, que é pregador também, sabe que a gente reluta o que pregar, o que falar. E vem alguns textos aos nossos corações, alguma mensagem, mas a gente de fato tem que ser fiel àquilo que Deus fala com clareza a nossa alma. Estamos em um culto profético, quarta profética. Porém, esta noite eu quero trazer uma mensagem diferente, talvez, daquilo que você, porventura, queria ouvir esta noite. Mas é o que Deus tem para falar conosco. Glória a Deus. Amém? Amém. E eu quero ser fiel à sua vontade e à sua voz. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1. Glória a Deus. Deus está presente nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Amém. Apocalipse, capítulo de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo de número 3. Apenas o versículo de número 3. Que diz assim: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vou ler mais uma vez. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz aquele que ouve e guarda o que nela está escrito. Por quê? Porque o tempo se aproxima. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Eu quero
trazer uma palavra da parte de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que enquanto eu ministro, eu prego, você tem liberdade para dar glória, aleluia. Se você entender que Deus é digno de ser glorificado, Glória a Deus. enquanto eu transmito a palavra de Deus ao teu coração, você vai glorificá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. porque Deus está neste lugar. Eu quero esta noite ser fiel àquilo que o Senhor proporcionou à minha alma. E eu quero trazer uma mensagem, pregar uma mensagem subordinada ao tema: o fim está próximo. Por isso, estejamos preparados. Vou repetir: o fim está próximo. Por isso, estejamos preparados. Glória a Jesus. Esse livro de Apocalipse, nós sabemos que é conhecido como livro da revelação. No grego, ele é conhecido como livro das revelações. Apocalipse foi uma grande visão que Deus deu a um dos seus servos por intermédio de Jesus. Quem recebe esta revelação, quem escreve este livro, não seria outro a não ser João, apóstolo de Cristo. E este João, ele escreve este livro, ou ele tem esta visão, estas visões, revelação da parte de Deus, por intermédio de Cristo Jesus. João tem estas revelações quando ele foi colocado como prisioneiro em uma ilha chamada Patmos. E qual foi a razão, o motivo, por que João foi conduzido, levado e colocado dentro desta ilha e aprisionado dentro dela? O motivo foi por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra. Se você ler os versos anteriores, o próprio João, quando ele inicia essa escrita, quando ele recebe esta revelação, e ele começa a escrever tudo isso, ele diz que recebeu revelações da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus, quando ele estava preso, quando ele foi colocado na ilha, por causa do Evangelho de Cristo. Uma grande perseguição deu-se início depois que Jesus é levado aos céus, na sua ascensão aos céus. A igreja que foi estabelecida por Cristo, quando de fato Jesus é conduzido aos céus, posteriormente, Domiciano começa a perseguir, preste bem atenção, arduamente a igreja de Cristo naquela época. E ele começa a implantar uma perseguição tão grande, ao ponto de muitos cristãos naquela época fugirem para outras regiões com medo. Porém, o apóstolo João é pego, preso, colocado nesta ilha, e dentro desta ilha ele tem esta revelação, ele vai ter estas visões. Então preste bem atenção. E o apóstolo João inicia o livro de Apocalipse no versículo de número 3, do capítulo de número 1, nos dizendo algumas palavras que me chamam a atenção e que de fato nós temos que tomar como exemplo e colocarmos ela em prática. Essa mensagem de João, esta mensagem do apóstolo, esta palavra do apóstolo é uma palavra, pastor Clodomir, de despertamento. Ele inicia a mensagem dizendo:
Feliz, preste bem atenção, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. O que o texto está querendo nos transmitir? O que de fato a palavra está querendo nos dizer? Em primeiro lugar, a primeira lição que a gente extrai desse texto é que o apóstolo João, debaixo da graça do soberano, debaixo da autoridade de Deus, direcionado pelo Espírito Santo e recebendo as revelações do Filho, que é Jesus Cristo, o Nazareno, ele vai escrever com clareza, nos dando algumas instruções para que a gente pudesse viver uma vida de felicidade. Preste bem atenção. No verso de número 3, ele inicia: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é: se eu, você, nós, como igreja e como cristão, queremos viver uma vida feliz, nós temos que aprender a ler a palavra de Deus. Glória a Deus. E por que eu digo isso? E por que o texto nos afirma isso? Estamos em um culto profético, e a maior profecia já existente na terra é a palavra de Deus. E sendo essa a maior profecia existente na terra, João está afirmando que se a igreja de Cristo, se o povo de Deus, se o cristão, o homem, a mulher, o jovem, seja ele quem for, deseja obter uma vida feliz, ele precisa ler as Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras me falam a respeito de Deus. As Escrituras me revelam o Espírito Santo. As Escrituras me revelam o Filho de Deus, Jesus Cristo. As Escrituras me direcionam e me dão um direcionamento para mim viver uma vida de paz e de vitória. Oh, aleluia. Aleluia! Louvado seja Deus. Então, se eu quero ter felicidade, eu tenho que ler as palavras desta profecia. Por que eu digo isso? Prestem atenção. Porque a gente vive em meio a uma geração esta que não, entre aspas, muitos desta geração não estão mais dando valor à palavra. Muitos em meio a esta geração não estão valorizando as Escrituras sagradas. Tem crente que ele só lê a Bíblia quando ele vem ao culto. Vou repetir. Tem crente que só lê a Bíblia quando vem ao culto, e sem contar aqueles que nem Bíblia traz mais para a igreja. Eu vim entregar o recado da parte de Deus, aleluia, para você. E o recado de Deus é: se você quer ter uma vida de felicidade, leia a palavra. Aleluia. Eu tenho que me relacionar com as Escrituras. Eu tenho que ter comunhão com a palavra de Deus. Glória a Aleluia. Jesus. Porque esta palavra traz vida, esta palavra restaura, esta palavra edifica, esta palavra levanta, esta palavra traz cura, aleluia. Esta palavra renova, esta palavra regenera, esta palavra traz a existência daquilo que não existe. A palavra de Deus é poderosa. Então diga aí para quem está do teu lado, me ajuda, diga assim: leia a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Leia a Bíblia.
pesquisadores, quando se trata de religião, do cristianismo, do evangelho, muitos especialistas analisaram, fizeram uma autoanálise a respeito da cognitividade quando se trata da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, e eles chegaram a uma conclusão: qualquer pessoa, seja ela crente ou não, que lê a Bíblia, que tem o prazer de ler, o hábito de ler as Escrituras Sagradas, ele encontra paz na alma, ele tem alívio na alma, ele pode ser curado. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus tem esse poder. Então a primeira lição que eu aprendo nesse texto é: nós precisamos colocar em prática a leitura das Escrituras Sagradas. Não deixe para ler a Bíblia só quando vir ao culto. Não deixe para ler a Bíblia só no momento da leitura oficial. Tenha isso como uma prática pessoal, habitual na sua vida. Leia a Bíblia em casa. Aleluia, glória a Deus. Leia a Bíblia no trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Leia a Bíblia na hora do recreio, ou seja, na escola, na faculdade. Leia a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem poder de transformar. A palavra de Deus, ela pode te curar. Glória a Deus. Então crie o hábito de ler as Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, preste bem atenção. Em segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo nesse texto é que felizes são aqueles, glória a Deus, que ouvem. Felizes são aqueles que ouvem e guardam as palavras desta profecia. Então, em primeiro lugar, eu sou feliz quando eu leio, eu sou feliz quando eu crio o hábito de analisar, de estudar, de pesquisar, de ler a palavra de Deus. E eu também sou feliz quando eu tenho o hábito de ouvir e de guardar. Só que a palavra guardar aqui no original não se diz respeito a receber a mensagem, o que se está ouvindo, e colocar no coração. Não. Em outras versões, a palavra guardar aparece colocar em prática ou praticar. Então, o sentido da etimologia da palavra, da raiz guardar, é colocar em prática, é praticar. Então, o que o texto está me ensinando, pastor? O que o texto está querendo transmitir ao meu coração? É que eu não posso ser apenas um leitor da palavra, eu não posso ser apenas um